Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Bad Education, ou Má Educação. Este filme é de 2019, é um filme da HBO e estreou cá em Portugal a 26 de abril de 2020. O realizador do filme é Cory Finley, é um americano de 30 anos que, para além de realizador, é também argumentista e dramaturgo. Os argumentistas para este filme são Mike Makowski e Robert Kolker. Eu, antes de avançar, eu quero deixar claro e quero deixar a nota que eu acho que vocês, antes de verem esta revisão, deviam ver o filme. Isto porque, para mim, foi preponderante o facto de eu não saber nada sobre o filme. O filme é baseado numa história verídica e eu também não sabia nada sobre a história que eu vi no filme. Portanto, aquilo que eu vos aconselho é isso, é que vejam primeiro o filme e depois venham ver a revisão, porque aquele fator de surpresa para mim foi, eu acho que foi definitivo no quanto eu gostei deste filme. Pronto, é a minha modesta opinião. Então, isto é baseado numa história verídica. Isto trata sobre o maior desfalque, o maior escândalo que houve no estado de Nova Iorque e até nos Estados Unidos da América, segundo alguns artigos que eu li, do maior desfalque a uma escola secundária, portanto, a dinheiros públicos que estavam a ser aplicados numa escola pública. Eu disse secundária, mas portanto, eles tinham lá vários anos, portanto, teriam até ao nosso 12º e acho que começava bastante em baixo, sim, tinha lá umas crianças muito pequenas, portanto, quase o pré-escolar, pareceu-me. Não sei se é da primeira classe até ao 12º, seja como for, é um complexo escolar bastante grande. Estes argumentistas, há uma curiosidade, portanto, sobretudo num deles, portanto, o Mike Makowski, ele era estudante nesta escola, que era a Roslyn High School, não é? Roslyn High School. Dizia lá outra coisa qualquer. Não interessa. Era a escola Roslyn. Pronto. Ele era estudante na altura deste escândalo, ou na altura em que este escândalo irrompeu, mas ele era muito novo, portanto eu penso que provavelmente a maior parte da informação que ele foi buscar foi depois já mais velho e ajudou a escrever então o argumento para o filme. O argumento também é baseado num artigo que saiu na revista New Yorker, na altura, a denunciar toda esta situação, portanto, tem assim essas várias fontes e também entrevistas, etc. Então, quando esta história começa, nós estamos nesta escola e estamos, sobretudo, perto do auditório da escola, portanto, está lá a acontecer assim uma cerimónia, está lá toda a gente, aquilo é enorme realmente, quer dizer, nem o teatro cá em Viseu é tão grande quanto mais um auditório de uma escola, aquilo por acaso é impressionante, mas nos Estados Unidos é tudo assim muito à grande. E então o diretor da escola, eu vou chamar-lhe de diretor, eles chamam superintendent. Aliás, o artigo da revista New Yorker, o título era The Bad Superintendent e nós não costumamos usar muito essa expressão cá em Portugal, portanto eu presumo que seja o equivalente ao diretor da escola. Pronto. E então ele estava alguém a falar no púlpito, alguém não é bem alguém, portanto havia uma série de pessoas a apoiarem financeiramente a escola, portanto é ele que está a fazer a apresentação do diretor e o diretor enquanto tal está a arranjar-se na casa de banho e logo aí dá-se uma pista de que se trata de uma pessoa um pouco vaidosa, mas até aí tudo bem. E então ele está-se a arranjar e tal, depois faz uma coisa que até me mete imensa impressão, que não interessa nada para a história, mas ele arranca uns pelos do nariz e eu só... Não é preciso, eles estão cá por uma razão, podem só aparar, não é preciso arrancar. E eu não sei como é que ele não chorou a sério. Mas aquilo, não sei, foi muito subtil, mas eu pensei, isto é um homem muito controlado. Foi logo o que eu pensei, porque se fosse eu a arrancar um pelo, começava logo a escorrer-me lágrimas dos olhos abaixo. Mas tudo bem. Interessa pouco, vamos passar à frente. A pessoa que está no palco a fazer a apresentação está quase a chamar o nome dele e ele entra e é assim uma apoteose, a gente lhe bate as palmas e não sei o quê. Portanto, a escola aparentemente está em 4º lugar. É um bocadinho difícil para mim fazer o paralelo entre o que é o sistema educativo nos Estados Unidos e também o tipo de país que não tem nada a ver com Portugal, não é? É um país muito maior, dividido em vários estados. É quase como se fosse um país dividido em pequenos países, em termos até de dimensão de cada um dos estados. Mas eu vou tentar, ok? Vou tentar fazer assim o paralelo. Portanto, a escola deste estado, não é? De Nova Iorque, a escola Roslyn, estaria em 4º lugar. Portanto, eu presumo que isso signifique, e isto é das melhores classificadas, portanto, recebe bastantes dinheiros públicos, de apoio até à construção e a melhorias das infraestruturas, traz mais professores para a escola, sendo que este diretor, portanto, o diretor chama-se Frank Tassone, ele é interpretado por Hugh Jackman,
Este diretor até foi o responsável por trazer vários professores para a escola, portanto ele investiu bastante nesse campo. E depois também, para além disso, valoriza muito as casas em volta, portanto o ramo imobiliário, ou seja, está a dar dinheiro a ganhar a bastante gente, o facto desta escola ser tão bem cotada. Então, o Frank Tassone, este diretor, ele é muito bem amado, ele parece interessar-se genuinamente pelos alunos, sabe o nome de quase todos, recorda-se de alunos, portanto ele agora é diretor, mas antes foi professor, acho que era de português, se não me engano, ou de literatura, assim uma coisa. De português não, que disparate de inglês, não é? E lembra-se de alunos que já não vê há muito tempo, e eu isso achei extraordinário. E é isso, e aquela preocupação de dar-se bem com toda a gente. Portanto, parece-me uma pessoa bem amada, mas também muito competente. E depois, pronto, sucede-se isto e tal, e eu penso que já é no dia seguinte, ele está aí para o escritório. Ele tem uma fotografia no escritório de uma noiva, mas eu achei logo aquela fotografia muito esquisita, porque parece uma fotografia recortada de uma revista, portanto é uma mulher sozinha, e pronto, vestida de noiva. Então eu achei aquilo logo muito artificial. Mas devo dizer que também estava um bocado enganada, portanto aquilo pareceu-me artificial, mas depois, mais à frente, fiquei a saber que... porque ele dizia que era viúvo. Mas depois nós começámos a desconfiar, enquanto estávamos a ver o filme, eu e o Luís, que ele se calhar era homossexual e estava a esconder que era. Pronto, e efetivamente era homossexual. Mas o Frank Tassone, na vida real, ele foi mesmo casado. Mas perdeu a mulher muito jovem e parece que era bissexual. Pronto, isso interessa muito pouco. Nós prendemos sempre com estas questões. E eu acho isso pouco interessante. Quer dizer, visualmente falando, e mesmo para o filme, eu não posso dizer que seja desinteressante. Não é, porque junta à trama este mistério, esta dúvida e tal. Pronto, na vida real acho pouco interessante. Ele sentir a necessidade de esconder a sua homossexualidade não me admira, sobretudo nos Estados Unidos, não me admira muito. Pronto, que é assim um povo um pouco, no geral, penso eu, ou nestas coisas em particular mais moralista, mais conservador, sobretudo com pessoas que estão à frente de instituições, como escolas, etc. Bom, passando à frente, e percebe-se que ele tem uma relação muito próxima com a outra personagem, que será a personagem principal também deste filme. Portanto, temos o Frank Tassone, interpretado por Hugh Jackman, que era o diretor da escola. Temos outra funcionária da escola, que é a Pamela Gluckin, que aqui é interpretada pela atriz Allison Janney. Portanto, a Pamela Gluckin, outra pessoa que existe, portanto, eles ainda estão vivos. Isto aconteceu, é verdade. Isto aconteceu em que ano? Isso foi uma coisa que me escapou na minha pesquisa, que eu não anotei. Ok, aconteceu em 2002. E era um liceu. Pronto, já esclareci que era um liceu. Portanto, está visto que a pesquisa podia ter sido mais extensa. Eu tenho sempre, sabem, eu tenho sempre esta... Estou sempre a medir o que é que não pode ser uma pesquisa muito exaustiva, porque isto não é um emprego para mim, eu não posso perder tanto tempo nisto, mas gostava destas coisas, assim, tenho que estar mais atenta, porque eu quero ver se começo a pesquisar melhor estas coisas de que falo aqui, porque acho que depois também não é grande... Depois não são vídeos assim muito interessantes, não é? Na verdade é essa. Bom, já me estou a perder um bocadinho. Portanto, isto aconteceu em 2002... E agora perdi-me um bocadinho. Então, estava na Pamela Gluckin. Portanto, ela era uma assistente... Eu estou a fazer assim uma tradução livre, ok? Uma assistente... Uma diretora assistente, mas da parte dos negócios. Pronto. Portanto, eles estavam a receber bastante apoio. Ele, neste ano em que começa o filme, portanto, que eu deduzo que seja mesmo o ano de 2002, eles estavam a planear construir uma passagem aérea dentro da escola, portanto, e estavam a pensar em investir esse dinheiro aí, portanto, era essa assim a publicidade que estavam a fazer e tentar levar a escola para o primeiro lugar no ranking, pronto, assim, na classificação das melhores escolas do Estado, etc. Portanto, estes dois diretores parecem ter uma relação bastante próxima, parecem ter uma relação boa, pronto, falam muito da parte dos negócios, dá para perceber que são quase... É isso, que essa parte do negócio de receber o dinheiro, como é que estão a gerir o dinheiro, como é que vão aplicar o dinheiro, quem são as pessoas que dão o dinheiro, portanto, parece que isso é importante. Há até uma cena, muito importante, aliás, há uma cena em que o diretor Frank Tassone tem que ir a um clube de leitura, ele tinha um clube de leitura também com pais da zona, neste caso eram só mães, e ele aqui no filme, pronto, o Hugh Jackman, o ator, é um homem assim bem parecido, bonito, pronto, e na altura também...
tinha um determinado estatuto, não é? Ser o diretor da escola. E esta diretora assistente, ela até brinca com o Frank Tasson do género, vá lá, tens que ir. E elas ficam todas contentes por falarem contigo e por as ouvires e tal. E então dá um pouco essa sensação que ele vai um bocado contrariado, é um clube de leitura, portanto eles falam sobre um livro, mas não falam muito, quer dizer, ele é que fala mais, portanto parece mesmo isso, que elas estão lá para ouvir. E depois já, isto foi em casa de uma das mães, vamos lá, e depois já na cozinha, essa mãe que fez a recepção que acolheu esse clube de leitura em casa dela, ele está a ajudar só a lavar a louça e tal, antes de se ir embora, e ela faz assim um avanço, e ele tipo, não estou interessado, pronto, e ela fica assim um bocado ofendida, pronto. Mas ele vai buscar aquela coisa de ser viúvo e tal, e acho que ela na altura não dá grande importância e a coisa passa. Mas parece, e dá logo a entender que é um homem para quem é importante estar de bem com toda a comunidade, ir agradando àqueles e àqueles. Pronto, há a questão também de quem está a aplicar o dinheiro, portanto, como é que essas pessoas estejam felizes. Mas ele também parece ter um genuíno interesse nos alunos. E isto condensa-se naquele que foi o seu maior erro. Eu não sei se isto aconteceu exatamente assim, como está no filme, mas não deixa de ser irónico, porque vai lá ter uma aluna com ele, portanto, esta aluna existe mesmo. Acho que as coisas não se passaram exatamente assim como está no filme, mas não estará tão longe, que é a aluna Rachel Bhargava, que não é o nome da verdadeira aluna que depois ajudou a denunciar, ou que denunciou mesmo o caso. Esta aluna, eu aqui tenho que ler, é interpretada pela atriz Geraldine Viswanathan. Pronto, é assim um apelido Viswanathan, acho que é isso, é um apelido um bocadinho difícil de dizer para mim. Bom, então esta aluna, ela até ia ter com a diretora assistente, mas ela não estava, o diretor Frank Tasson vê e diz, anda cá então, o que é que queres? E, quer dizer, não é assim, ele é muito educado. Aliás, ele é muito dandy, está sempre com os fatinhos, com o cabelo puxado para trás, tudo assim muito direito, portanto ele é vaidoso, realmente é assim uma pessoa que gosta de se arranjar, de se apresentar bem, pronto. E então é isso, ele chama de forma educada, não há bruta, como eu disse há bocadinho, há 5 segundos, e ela entra e diz, e tal, olha, eu estou a fazer um artigo para o Jornal da Escola, é sobre o orçamento para este ano, e sobre esta construção da passagem aérea, mas ela está de género um pouco interessada naquilo, e o professor diz, então, mas... ok, eu posso fazer uma declaração, e ela de género desvaloriza, assim, está bem, isto também é só um artigo tipo para encher, não é nada especial. Ele, não, só é um artigo para encher se tu quiseres. Tu podes, é isso, tens que ser mais... Ele depois diz lá umas coisas que eu acho que são super pedagógicas e ele fez bem em fazê-lo. Só que com isso assinou a sua sentença de morte, pronto, porque ele tipo incentiva, não, vai mais fundo, explora mais a história... Só é um artigo para encher se tu quiseres. Se tu não quiseres, pode ser um artigo muito mais interessante. E aquilo fica ali a fervilhar no cabelo... Não. E aquilo fica ali a fervilhar na cabeça da estudante. O Frank Tasson tem que ir a uma conferência em Las Vegas e é uma coisa muito estranha porque é uma conferência, mas ao mesmo tempo é uma ramboia total porque eles estão num casino, mas o Frank parece assim mais discreto. Depois vai lá ter também com um rapaz... que depois nós ficamos a saber que eles eram mesmo amantes já, portanto inicialmente parece que é só um encontro casual, mas não, acho que aquilo é um bocado encenado, eles já se conheciam. Sabem, aquela coisa roleplay, deu-me depois a entender isso mais tarde, mas olha, agora também não tenho a certeza, mas é pouco interessante, mas nós ficamos a perceber que realmente ele é homossexual, pronto, que era aquela dúvida que ainda estava um pouco no ar. E depois percebemos também que a diretora assistente vive super bem, tipo, tem um casarão de todo o tamanho, vai fazer umas obras não sei quê, tem um carrão, portanto, é assim, é um pouco estranho porque não é uma profissão que dê assim tanto dinheiro, pronto, para estas coisas do dia-a-dia. E ela, alguém lhe pergunta, tipo, numa festa que eles dão lá nesse casarão, epá, como é que vocês? Eu não sabia que o salário de diretora assistente era assim tão espetacular. E ela diz, não, isto é... E depois manda para o marido, isto é o meu marido que anda a fazer assim uns trabalhos por fora de consultadoria, blá blá blá. Pronto, e a coisa fica assim. Mas nós começamos a perceber que alguma coisa não está bem. E efetivamente não está bem. Entretanto, por uma série de acontecimentos que metem o filho da diretora assistente Pamela Gluckin, que vai fazer umas compras com o cartão da escola, depois nós percebemos, ela dá o cartão da escola ao filho, dá o cartão da escola à sobrinha que está a trabalhar na escola também,
num trabalho administrativo de secretariado. Portanto, logo isso soa muito mal, logo isso é muito estranho. E o filho, sobretudo, que desbarata bastante dinheiro em lojas de materiais de construção. Portanto, aqui a ideia é que ele ia fazer umas obras numa das casas desta diretora assistente. Portanto, esta senhora não tinha só uma casa, ela tinha várias casas. Okay? Portanto, não tinha só aquele casarão, tinha vários casarões. Portanto, nós começamos a ver assim o nível a que isto está a chegar. E aos poucos, este filme é subtil, ele vai-nos dando informação de forma muito subtil e eu apreciei isso bastante. Daí eu ter dito que acho que é isso, que ele vai surpreendendo aos poucos. E é através, segundo este filme, eu não sei se foi isto que aconteceu na realidade, mas segundo o filme é através do filho, não é? E que se descobre que ele está a usar o cartão da escola para fazer estas compras que são para uso pessoal da diretora assistente, não são para uso da escola, claramente. É aqui que se chega ao início deste processo de descobrir o grande desfalque que estava a ser feito a este liceu, aos dinheiros aplicados neste liceu. E então a diretora assistente é a primeira a ser despedida. Eles acham inicialmente que ela gastou 250 mil dólares só e já ficam muito escandalizados. Portanto, aquilo há um comitê. Eu essa parte confesso que não percebi muito bem, mas é de quem também aplica o dinheiro ou de quem doa o dinheiro, é assim uma coisa. Eles querem chamar a polícia, querem meter a polícia. O Frank Tassone convence-os a não fazer isso, diz não, a Pamela Gluckin ela tem uns problemas e tal, não vamos fazer isto porque isto vai prejudicar depois a ascensão da escola a primeiro lugar, vai ser um golpe de morte, não pode ser. E as coisas ficam assim, mais ou menos, ela é despedida, dizem publicamente que foi porque estava doente, estava com um problema grave de saúde e pronto. A Pamela Gluckin, ela aceita as coisas mais ou menos bem, pronto, é porque tem que ser. E apesar de tudo, ela gastou muito mais do que os 250 mil dólares, portanto ela também fica um pouco aliviada e decide, ok, tem que ser, tem que sair, sai. Claro que há ali um processo em que ela se passa um bocado, sobretudo com o filho, que foi muito descuidado, mas... Quer dizer, ela era uma criminosa, não é? Quer dizer, estava a praticar um crime. Nisto, a aluna, a Rachel, ela continua a fazer a sua pesquisa. Portanto, ela já tinha entrevistado a diretora assistente antes dela ser despedida. Também a entrevistou na altura em que ela já estava mesmo para sair. E a diretora sempre muito na defensiva. Mesmo sempre muito desconfiada, e isso também foi uma grande luz vermelha, porque foi antes disto tudo se desenrolar no filme. A Rachel também vai acedendo aos processos, porque acho que os processos eram públicos e davam para ser consultados por qualquer pessoa, do dinheiro que recebia, onde é que aplicavam. Começa a perceber que há muitas discrepâncias, até em coisas tão visíveis quanto tanto o dinheiro está a ser aplicado na escola, estão a dizer que estão a aplicar, mas depois temos tetos que vertem água e temos problemas graves nas infraestruturas, portanto este dinheiro está a ser aplicado aqui aonde? Portanto ela começa a perceber que há uma grande discrepância nisto. E depois recruta a ajuda do pai, portanto depois aqui isto mete um pouco da vida pessoal desta estudante também. É de uma forma mais subtil. Eu diria que a personagem mesmo principal é o diretor Frank Tassone, mas nós também seguimos bastante de perto a vida de Pamela Gluckin e desta estudante, da Rachel, mas o Frank Tassone é o principal, sem dúvida. Até, quanto mais não seja pela interpretação magistral do Hugh Jackman, eu nunca o tinha visto num papel assim e, a sério, fiquei muito surpreendida, gostei imenso. Eu acho que eles vão, sobretudo estes que fazem dos diretores, portanto, o Hugh Jackman e a Allison Janney estão espetaculares neste filme. Gostei mesmo de os ver e mesmo a química entre os dois, a forma como eles agem um com o outro é mesmo... funciona muito bem, transporta-nos mesmo para dentro do filme. Mas antes de chegar para esta parte mais cinematográfica, vou só terminar aqui um bocado a história. Portanto, a Rachel ela vai pesquisando cada vez mais a fundo, tem a ajuda do pai, portanto o pai está desempregado, também há aqui um certo drama familiar, não vos quero amassar muito com esses pormenores, mas acaba por ser um bocado preponderante porque ele ajuda bastante a filha. Atenção que a filha ela está a fazer uma peça, digamos que quem está à frente do jornal da escola já está a dizer: oh Rachel, então quando é que me dás o artigo? Isso nunca mais acaba. Epá, mas eu não... Estás a ver esses números todos e a pesquisar, epá,
olha que o Frank Tassone ele vai escrever uma carta de recomendação para mim, eu não quero problemas. Portanto, isto já começa a ter assim algumas repercussões mesmo para a Rachel. E ela, entretanto, vai tão a fundo na história que um dia descobre que há dinheiro que anualmente, mas muito dinheiro, eram 800 mil dólares, não estou em erro, que anualmente eram canalizados para uma empresa que eles não estavam a descobrir. Portanto, estavam a perceber que muito dinheiro era canalizado para empresas que não estavam a prestar aqueles serviços que diziam que estavam a prestar. E depois havia aquela, em particular, aquela empresa que aparentemente não existia e que estava a receber aquele dinheiro anualmente. E ela decide, pá, eu tinha lá a morada, e ela assim, pá, eu vou ver o que é isto. E chega e é um apartamento privado, abre um homem a porta, ela fica muito atrapalhada e isso eu acho piada porque acho muito realista. É uma estudante, pá, ela é uma rapariga que é 16, 17 anos, é muito nova, é para já estar a ter contacto com aquela podridão toda, não é? Mas sobretudo com uma coisa que ela ainda não está a perceber o que é. Também, não é? E então abre-lhe a porta, ela fica assim estarrecida, depois decide, não, foi engano e tal, começa a chamar o elevador, de repente abre-se a porta do elevador e quem é? Frank Tassone, o diretor. E ela tipo tenta sair pela porta de emergência das escadas, ainda o vê a abrir a porta, não é? E acho que tem assim um momento de epifania e percebe o que é que se está a passar, e o Frank Tassone vê que ela está lá e ela vai-se embora e tal. Portanto, nós neste momento percebemos que não era só a Pamela Gluckin que estava a desviar dinheiro, percebemos que o Frank Tassone está metido nisto também, porque eu acho que até aqui nós achamos que ele é uma pessoa inocente, que ele não sabe o que é que se está a passar. E eu acho que a personagem e o filme até está muito bem feito, na medida em que nos mostra uma pessoa que primeiro parece tão pura e tão só focada na pedagogia, nos alunos, etc. E nós vamos descobrindo sempre, pouco a pouco, que ele também é muito autocentrado. Portanto, ele também quer o seu conforto, também quer o seu luxo, também gosta das coisas caras. E também entrou nesse esquema que não beneficiou só estas duas pessoas. Atenção, portanto, o filme foca-se nestas duas pessoas, mas não beneficiou só estas duas pessoas. Houve 4 outras que se declararam culpadas, que também eram funcionários. Funcionários ou que eram contratados pela escola, assim uma coisa. Mais 25 pessoas, suspeita-se, que também beneficiaram destes esquemas e que sabiam o que é que se estava a passar. Pronto. Portanto, não eram só estes dois, não é? O filme foca-se aqui, mas não eram só estes dois. E então é isso, vamos percebendo que esta pessoa também tem esta dimensão. Portanto, não é que ele não gostasse dos alunos, e por acaso é engraçado, porque eu da altura já estava a dizer, este gajo era horrível e enganava toda a gente e é manipulador, e realmente há lá umas partes em que ele é bastante manipulador, mas ele está a tentar salvar o coro, não é? Ele está a tentar não ir para a prisão, basicamente. E o Luís diz, não, mas aquele interesse pelos alunos pareceu-me genuíno. Isto, claro, nós estamos a ver um filme, mas... E realmente é verdade, ele parecia ter um interesse genuíno pelos alunos. E mesmo aquela coisa dele lembrar-se do percurso dos alunos, etc. Isso é bastante comovente. Portanto, eu acho que ele tinha, efetivamente, as duas dimensões. E eu acho que o filme é bom em mostrar-nos essas duas dimensões. Porque o filme vai muito calminho, de repente entra em alta velocidade quando se começam a descobrir todos estes esquemas. De repente ele é preso e de repente na prisão nós temos, para mim, um dos momentos mais comoventes do filme. Pronto, que eu não acho que seja uma redenção desta pessoa, portanto eu não acho que... eu não fico a pensar, coitado, ele no fundo só queria, não. Ele fez o que fez, sabia as consequências daquilo que estava a fazer, prejudicou a escola que ele tanto amava, portanto estamos a falar de infraestruturas, portanto ele realmente contratou professores, mas estava a tirar de outras... Aquele dinheiro que ele podia ter investido, por exemplo, para pôr um bom sistema de isolamento nos tetos e não sei o quê, não estava a pôr, portanto não era que ele estivesse a colocar completamente os alunos e a escola à frente dele mesmo, não. Portanto, ele a dada altura começou a pensar, talvez, não sei se foi esse o raciocínio, não faço ideia, eu dou cor e cabelo por isto, também quero receber alguma coisa, também mereço ser apaparicado e acarinhado e mimado, etc. Então, eu acho que apesar disto ser o relatar de uma história verídica, uma história que aconteceu e que provavelmente os americanos até têm mais presentes na sua memória, está feito de uma forma bastante poética, há transições que surpreendem porque aparecem assim de repente, percebem? Eu quando percebi mais ou menos qual era a história, estranhei a forma como foi filmada. É muito descritivo daquilo que aconteceu, mas depois também tem partes que são muito poéticas, é isso.
e que eu acho que têm e que estão muito ligadas com o Frank Tassone, com o diretor. Portanto, eu não sei se é uma forma de... Eu não sei se é uma tomada de posição do realizador ou se é só uma liberdade criativa e nem tem nada a ver com isso. Mas de mostrar uma pessoa que era um idealista e que tinha e que acalentava aquele sonho de levar realmente a escola ao primeiro lugar e dar o melhor possível aos alunos, mas que depois, por outro lado, estava a tirar aos alunos ao mesmo tempo. Portanto, eu não sei se ele se apercebeu que... Quer dizer, claro que se apercebeu. Mas isto já são juízos de valor. Eu não sei, eu não conheço o senhor, pronto. Mas achei que havia assim uma certa aura poética e um pouco de tragédia até neste filme, no que diz respeito à nossa relação com o diretor da escola. Portanto, eu acho que ele é um pouco retratado como uma personagem trágica, mas em nenhuma altura ficou em mim a dúvida de que ele merecia ir preso por aquilo que fez. Essa dúvida nunca permaneceu. Portanto, eu não estou a dizer com isto que o filme parece que está a desculpar o diretor por aquilo que fez. Até porque o filme mostra-o com cores nada bonitas, quando ele a dada altura parece até estar a ameaçar a estudante, a Rachel, quando percebe que ela vai publicar o artigo, não é? E quando... Não é? Depois daquele encontro lá naquele prédio riquíssimo lá de Upper East Side, em Nova York, quando ela percebeu que aquela tal empresa era uma casa particular do próprio diretor da escola. Portanto, ele também mostra umas cores muito manipulador, muito agressivo, de uma forma bastante insidiosa. Portanto, é uma coisa que não é, ele não berra, ele não se passa, mas ele é muito insidioso, é muito malicioso, assim, às vezes, em algumas coisas que diz e mesmo noutras interações que ele tem quando as coisas se estão a começar a descortinar. Portanto, por outro lado, sim, também não digo que o filme o mostre sob uma luz lindíssima e só trágica, nem pensar. E é isso, eu acho que é isso que eu gosto no filme, é essa pluralidade e essa constatação de que estamos a falar de uma pessoa, de um ser humano, não é? Que tem várias dimensões em si mesmo e eu acho que o filme nos dá essas dimensões de uma pessoa, neste caso o diretor Frank Tassone, muito bem. Os planos, as transições, têm lá pormenores lindíssimos. Eu achei lindíssimos. E também gostei muito da banda sonora e como eles escolheram aplicar e onde escolheram aplicar a banda sonora. Portanto, às vezes estes filmes muito documentais tendem a ser muito rápidos e muito só factuais e pouco poéticos, estão a perceber? E eu acho que este filme tinha essa dimensão poética e gostei muito, muito do filme. Pronto. Se viram esta revisão até ao fim, espero que já tenham visto o filme, sinceramente, porque é isso, para mim esse fator surpresa foi super importante. Se para vocês isso não é tão importante, espero que tenham gostado desta revisão e que isto tenha criado alguma curiosidade para verem o filme. Pronto, seja em que circunstâncias for, deixem os vossos comentários lá em baixo se quiserem fazê-los. Espero que estejam bem. Nós aqui em Portugal estamos com uma vaga de frio, está imenso, imenso frio. Cá em Viseu está muito frio. Eu não sei como é que é nos outros países e eu vivi pouco tempo, vivi em Milão, mas foi numa residência, foi em Erasmus. E depois passei férias num ou noutro sítio, mas foi sempre pouco tempo e normalmente no verão. E eu devo dizer que eu acho que cá em Portugal nós temos um problema generalizado de mau isolamento das casas. Ou seja, as nossas casas são frias no inverno e quentes no verão. E eu acho que isto é geral, mas Viseu tem alguma tendência para temperaturas extremas, porque é interior norte. Então é isso, tem tendência a fazer muito frio e úmido no inverno. E ouçam, frio e úmido é do pior. Porque aquilo infiltra-se nos ossos, é assim uma coisa mesmo complicada. Eu conheci um polaco que esteve cá a fazer também um desses programas, por acaso acho que não era Erasmus, acho que era Da Vinci, pronto. E ele dizia, pá, eu na Polónia às vezes tenho menos 10, menos 15, e ponho roupa e estou bem. Eu aqui está 1 grau, eu ponho roupa e não consigo, eu sinto o frio nos ossos. E eu, pois... E depois as casas não ajudam, porque não têm muitas vezes sistemas de aquecimento que as aqueçam todas. Têm mau isolamento, portanto são frias no inverno e quentes no verão. Assim que o tempo começa a mudar, a temperatura dentro de casa muda logo. Eu estou aqui, tenho que ter um aquecedor na sala, mas quando sair para o corredor, está frio no corredor. Ou seja, não há aquele sistema de ter aquecimento pela casa, seja piso radiante, seja
sei lá, uma caldeira que tenha os radiadores pela casa. Os meus pais têm isso, mas não faz quase diferença nenhuma, confesso. Eu acho que o problema maior é o isolamento. E eu, por acaso, conheci uma pessoa que teve imigrada na Suíça e ela dizia, e o marido dela trabalhava lá na construção, e ela dizia que a diferença maior era precisamente essa, era o isolamento nas paredes. Cá poupa-se muito nesse isolamento. Pronto, tem uma caixilharia espetacular, mas depois as paredes não isolam. Então não faz diferença nenhuma. Pronto, desculpem, isto foi o meu rant. Qual é a tradução para rant? Deixa eu ver. Eu pus ranting, reclamando. Pronto, é isso que eu estou a fazer. É a minha reclamação. De resto, nós vamos entrar em confinamento outra vez. Mas não é muito surpreendente. Porque isto cá em Portugal foi muito estranho. Porque nós já estávamos com números muito altos de infectados. Depois veio o Natal e era livre. O Natal era um bocado livre. Então as famílias puderam se juntar e tal. A nossa não se juntou. Mas depois era assim no Natal e depois no Ano Novo tinha muito mais restrições. Depois isso também é tão contraditório, sabem? É isso que me deixa baralhada, pá. É tudo muito pouco consistente. É muito estranho, muito confuso e eu acho que depois as pessoas não levam a sério por causa disso também. Então nós agora estamos... É assim, o governo ainda está a decidir, nós estamos com o recolher obrigatório este fim de semana até à 1 da tarde e depois acho que para a semana vão decidir como é que vai ser durante a semana. E eu já falei com os meus pais e mesmo o Luís também acho que já falou com os pais dele, portanto nós vamos deixar de estar uns com os outros porque nós só estávamos sem máscara com eles, com os nossos pais, uma vez por semana com uma vez por semana com os pais do Luís e irmã, a minha irmã, a irmã do Luís também, mas achamos que no ponto em que as coisas estão, e sobretudo cá em Viseu, saiu ontem uma notícia que as coisas estão muito complicadas, nós decidimos, ok, nós agora, a partir de agora, sem máscara, só estamos um com o outro, todas as outras interações vão ter que ser com máscara, não quer dizer que eu não vá ver os meus pais, mas vai ser sempre com máscara, já falei com a minha mãe sobre isso, porque depois tenho muito receio das cadeias de transmissão e os meus pais já têm uma certa idade e eu não quero... não vale a pena correr riscos, sei lá, mas ouçam, eu não faço ideia. Eu estou a fazer aquilo que eu acho que faz mais sentido, mas eu não faço ideia se isto faz sentido. Estão a perceber? São tempos confusos, pá. E depois eu acho que está a custar mais porque é o segundo e acho que custa mais, não é? E porque uma pessoa quer que isto passe e que se resolva rapidamente e não vai ser rapidamente, não é? E depois tivemos a passagem de ano há pouco tempo e é aquela coisa de ano novo, que mesmo eu que não faço resoluções, provavelmente cá dentro tinha aquela ideia de que a coisa vai ser um bocadinho diferente. E não, as coisas são... é isso, nós fazemos estas balizas dos anos, não é? Para dividirmos os anos, mas isto são balizas humanas, não são balizas naturais, quer dizer, o tempo não muda de repente de 31 de dezembro para 1 de janeiro, as coisas não mudam, quer dizer, é um ciclo criado por nós, humanos, nós é que achamos que depois o planeta todo tem o nosso ritmo, não é? E não é assim, tem um ritmo muito próprio e isso não é diferente para o vírus, não é de repente, o vírus pensou, estamos em 2021, então agora vou acalmar, as coisas vão a tal... Não, um vírus quer sobreviver, não é? Quer infectar o máximo de pessoas possível, é a natureza dele, está a fazer a cena dele, não é? Mas confesso que sinto-me um pouco mais desanimada agora, mas também pode ser porque estou com TPM, gajas que me estão a ver, vocês percebem, então estou assim um bocadinho mais em baixo também. Portanto, desculpem lá estar a terminar nesta nota assim um bocadinho mais... Então, portanto, vou-vos mostrar aqui uma coisa fofíssima, para irem daqui com uma imagem mais bonita. Olha, fofinho, estavas a apanhar solzinho e a zona foi-te chatear, que é só o que ela sabe fazer. O Smic não é super fã... O Smic não é super fã de ser pegado ao colo, na verdade. Ai, mas tem uma barriguinha... Oi! Au! Smic! Smic!
Não, está quieto, não, está quieto. Eu já te vou pôr no chão. Espera aí. Que caneco. Ai, meu Deus. Gatos. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Tchau, tchau. Why you so bad? Why you so bad? Não, sneak. Assim, apanhas palmada. Ai, apanhas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, faz favor.